Amém? Vamos ler? A palavra diz assim, ó: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Somente até aí. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso. Mais forte: diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais forte: diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, a minha pregação, eu particularmente não gosto de pregar correndo, sabe? Não gosto, porque eu berro e não sai do jeito que Deus me capacitou para que pudesse ser. Eu gosto de pregar de forma calma e de forma compreensível, para que você possa entender aquilo que eu quero lhe falar através do Espírito Santo. Então, eu vou pedir para você muita atenção, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Queridos irmãos, a igreja de Jesus, quando eu falo igreja de Jesus, eu estou me referindo a pessoas, as pessoas, pecadores arrependidos, que creem em Jesus, são a igreja de Jesus. A igreja, ela sempre passou por perseguição. No Brasil, não existe perseguição às igrejas, exceto na pandemia. Eu nunca vi nenhum governante mandar lacrar uma igreja unicamente por causa da pregação da palavra. Eu nunca vi. Coisas além disso, aí já não diz respeito à perseguição bíblica, porque a perseguição bíblica da igreja é a perseguição por causa da palavra. Mas a igreja, ela sempre foi perseguida. Nós temos que levantar as mãos e agradecer a Deus, porque, um exemplo, lá na Nigéria, mais de 1000 cristãos foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao evangelho de Jesus Cristo. Igrejas foram queimadas, pastores foram torturados por amor à palavra de Deus. A história que eu vou contar hoje é a história do primeiro homem que morreu por causa da sua fé, mas a morte dele foi como uma semente para a igreja de Jesus Cristo. Teve um homem chamado Tertuliano, e Tertuliano falou que a morte dos cristãos é a semente da igreja. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja avançava. Esse homem, ele teve uma passagem muito curta aqui na terra, e também uma passagem pequena no ministério de Jesus Cristo. A Bíblia diz que na igreja primitiva, as pessoas, elas se reuniam, e a Bíblia diz que elas compartilhavam as vidas em unidade, juntos. Porque vamos lá, na igreja primitiva, se uma pessoa de uma família professasse a sua fé em Jesus Cristo, aquela pessoa era expulsa de casa. Então veja só, as pessoas sendo expulsas de casa, elas precisavam da ajuda uns dos outros. Só que chegou um momento na igreja primitiva que ela cresceu demais. E o que aconteceu? Os apóstolos já não davam mais conta de cuidar de todas as coisas. Eles tinham que pregar, eles tinham que orar, eles tinham que estudar a palavra de Deus, e ainda tinham que cuidar das pessoas. E a Bíblia diz que algumas viúvas que precisavam de cestas básicas estavam angustiadas. Por quê? Porque elas eram gregas e não estavam tendo a atenção que deveria ter. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que os apóstolos oraram e separaram para si 7 homens de Deus, homens
de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. E um desses 7 era Estevão. E qual era a missão de Estevão? Era cuidar das viúvas, alimentar as pessoas, distribuir o alimento de forma que todos fossem alimentados. Essa foi a primeira missão que Estevão assumiu na igreja. Só que a missão de Estevão era muito maior. Só que antes de Deus dar o grande, Deus primeiro deu o pequeno. Deus nunca vai primeiro te dar muito sem te provar no pouco. A palavra do Senhor diz assim, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Se você um dia sonha em crescer, em avançar, tenha certeza que primeiro Deus vai te provar no pouco. Deus não vai te dar o muito para te provar no muito, não. Deus vai te dar o pouco. A primeira missão de Estevão foi cuidar das viúvas, e eu acredito que ele fez isso com muita excelência. Eu acredito que ele deu o seu melhor. Eu fazia parte de uma igreja, e um dia o pastor dessa igreja, ele me chamou e falou assim: olha, vai ter uma festa muito grande na igreja, e nós estamos distribuindo os trabalhos, e eu gostaria que você cuidasse da equipe que vai limpar os banheiros. Eu falei assim, glória a Deus, eu vou dar o meu melhor, eu vou cuidar daquela equipe, eu vou organizar aquela equipe, eu vou conversar com aquela equipe, e eu vou dar o meu melhor para Deus. Um cristão, ele tem que ter um coração quebrantado, ele tem que entender que os menores serviços, ao olhar de Deus e para a glória de Deus, são os maiores. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não vê, Rude, como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Uma cadeira que você alinha na igreja, Deus está vendo. Uma vassoura que você passa na igreja, Deus está vendo. O esforço que você faz para chegar até aqui, Deus está vendo. E quer uma notícia? Levante a sua mão direita para receber. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu vou falar de novo para você dar glória a Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você está dando o seu melhor, se você está fazendo de coração, Deus irá te recompensar. E se você crê, feche as suas mãos e receba para a glória de Deus. Só que chegou um dia que Deus começou a usar esse homem com poder e com grande autoridade. Veja só o que diz o versículo de número 8. Veja só, versículo de número 8 do capítulo 6, diz assim, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Lembrando que o nome de Jesus era proibido de se falar na época de Estevão. E agora esse homem, em nome de Jesus, ele está fazendo grandes milagres, ele está operando maravilhas. E o que aconteceu? Você pode continuar, veja só, versículo 9: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. O que aconteceu? A Bíblia diz que uns homens que faziam parte de uma sinagoga judaica foram discutir com Estevão, só que eles perderam no argumento. Você já percebeu que quando uma pessoa ela perde na argumentação, ela parte para baixaria? Eu já argumentei com pessoas numa boa, ela contando o lado dela, eu contando o meu, com os argumentos que Deus me deu. E quando a pessoa viu que perdeu no argumento,
começou a partir para agressividade, para baixaria, para falar alto, para gritar mais. Foi a mesma coisa com Estevão. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e ele começou a argumentar. Aqui só na argumentação. Os judeus diziam: Jesus não é filho de Deus. Ele dizia: por isso, por aquilo. Mas está escrito lá em Deuteronômio: seja maldito de Deus aquele que for pendurado no madeiro. Seja maldito de Deus. E eu imagino que Estevão, ele respondeu, veja só, acredito eu que a resposta de Estevão foi essa: mas ele se fez maldição por nós, foi por nossos pecados que ele se fez maldição. E eu acredito, irmão, que o nível de argumentação desse homem era tão poderoso, que aquele povo resolveu partir para a baixaria. O que eles fizeram? Chamaram umas pessoas e deram dinheiro, subornaram diaconisa Gabriela, falaram assim: nós vamos te dar dinheiro aqui, vamos te subornar, a mesma coisa que fizeram para matar Jesus. Nós vamos subornar, e você chega lá diante das autoridades, que os mesmos que mataram Jesus, os mesmos que condenaram Jesus, você chega diante deles e diz que esse homem, ele blasfemou contra Deus e ele blasfemou contra Moisés. A mesma acusação que fizeram contra Jesus. A Bíblia diz que também pagaram subornaram as pessoas para testemunhar contra Jesus. E a mentira foi a mesma. Disseram que Jesus iria destruir o templo, e também disseram que Jesus, ele blasfemou contra a lei de Moisés. A mesma blasfêmia que levantaram contra Jesus, levantaram contra Estevão. E o que aconteceu? A Bíblia diz que colocaram Estevão diante do sinédrio, os homens mais inteligentes da época, os mesmos que condenaram Jesus, homens que também eram bons em argumentos, porque eles eram pessoas inteligentes, pessoas que conheciam a lei de Deus, que conheciam a lei de Moisés, e eles várias vezes tentaram pegar Jesus. Então eram homens inteligentes, eram homens que tinham conhecimento de muitas coisas, e Estevão estava diante deles. Qual era a missão de Estevão? Provar que Jesus era o enviado de Deus segundo as profecias. Querido irmão, toda a Bíblia, ela gira em torno da vida, da pessoa, da obra e da volta de Jesus. Tudo gira em torno de Jesus. A minha missão como pastor, ao subir nesse altar, é falar desse homem glorioso chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Só que o judeu não acreditava. Para o judeu, Jesus era apenas um homem, filho de um carpinteiro, que também era carpinteiro, que morava em Nazaré da Galileia, e que era apenas um homem comum, a ponto dos judeus quererem apedrejá-lo quando ele disse que era antes de Abraão. E eles olharam para Jesus e falaram assim: tu não tens nem tantos anos, como é que tu podes ser primeiro do que o nosso pai Abraão? Aí Jesus respondeu: antes que Abraão fosse, eu era. Antes de Abraão existir, eu já existia. Agora, o que Estevão faz? Estevão, ele faz a sua defesa. Alguém aqui já esteve diante do juiz? Alguém já? Alguém já passou por audiência? Rodrigo, alguém mais? Alguém já passou por uma audiência? Não que você seja um criminoso, mas às vezes, você talvez já tenha passado. Então, quem já passou sabe que você tem a oportunidade de apresentar a sua defesa. É lei, é lei. Ninguém pode ser condenado sem antes apresentar a sua
defesa? Ninguém. Por isso que tem os advogados de defesa e também os advogados de acusação. Quem entendeu, diga graças a Deus. Estevão estava sendo acusado. O que ele fez? Ele foi, só que no caso dele, o seu único advogado era Jesus Cristo de Nazaré. E eu posso lhe dizer algo: tem momentos na nossa vida que nós pensamos que estamos sozinhos. Parece que não tem ninguém para nos ajudar. Parece que não tem ninguém para estender as mãos e dizer assim: ó, eu estou do seu lado, vai dar tudo certo. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar: Jesus é aquele que está ao seu lado quando ninguém mais está ao seu lado. Jesus é aquele que pode te ajudar quando ninguém mais pode te ajudar. Jesus é aquele que estende a mão para você quando todos lhe viraram as costas. Estevão, o seu único advogado era Jesus Cristo. Estevão olha para aquelas pessoas e ele começa a sua defesa dizendo, você pode acompanhar, Atos capítulo 7. Ele diz assim, ó, veja só, versículo 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Estevão, ele toca na ferida dos judeus, porque ele vai apresentar a sua defesa de que Jesus era o Cristo, o Messias, o enviado, através da pregação dos próprios judeus. É por isso que ele começa dizendo: o nosso Deus glorioso apareceu a Abraão quando este ainda estava na Mesopotâmia, e disse que através de Abraão ele teria uma grande descendência, e que a sua descendência seria poderosa nessa terra. E Estevão, ele vai apresentando. Estevão diz assim, ó, e Abraão, ele gerou o nosso pai Isaque, e Isaque gerou os 12 patriarcas, e os 12 patriarcas, por inveja de José, venderam-no como escravo ao Egito. Aí Estevão diz assim, ó, mas Deus era com ele. E depois ele continua dizendo: e Deus o livrou de todas as suas tribulações. Você crê que Deus é com você? Você crê que Deus tem o poder de te livrar de todas as suas... Levante a sua mão para receber. Você crê? Eu não sei qual é a sua tribulação, mas na defesa de Estevão ele disse assim, ó, e Deus era com José, e Deus o livrou de todas as suas tribulações. E Estevão, ele continua, e ele diz assim, ó, e quando José chegou na terra do Egito, Deus fez dele um governador. E aconteceu que, estando José no Egito, sobreveio uma grande fome sobre toda a terra, e Jacó ouviu falar que no Egito havia trigo, e mandou os seus filhos até a terra do Egito. Na segunda ida até a terra do Egito, José se revelou a eles e lhes apresentou para Faraó. E a Bíblia diz que junto com Jacó e os patriarcas foram mais 75 pessoas. E essas 75 pessoas geraram milhares de pessoas. O povo de Deus na terra do Egito cresceu, se multiplicou a ponto de se tornar, acredito eu, 2 milhões de pessoas. E Estevão vai dizendo, só que José morreu, os patriarcas morreram, e depois de muito tempo assumiu o reinado no Egito um homem que não conhecia José. E o que ele fez? Ele agiu de má vontade para com o povo de Deus. Ele mandou que as mulheres matassem os meninos.
e alguns deles eram jogados no rio Nilo para serem comidos pelos crocodilos. Mas Deus teve misericórdia de um menino chamado Moisés, que depois de isso tudo que eu estou falando é o que Estevão falou. E depois de 3 meses, esse menino Moisés, ele foi criado na casa da filha de Faraó. E tendo sido criado em toda a ciência do Egito, em todo o conhecimento do Egito, um dia ele sentiu no coração de ir visitar os seus irmãos que estavam sendo escravizados. E tendo visto uma briga, Moisés matou o egípcio. No outro dia, Moisés pensou que o povo de Israel, o povo judeu, o receberia como o seu líder e libertador. E tendo visto 2 judeus brigarem, Moisés foi separar a briga. E um deles olhou para Moisés e disse assim: vais me matar como mataste o egípcio no dia de ontem? E tendo ouvido isto, a Bíblia diz, Estevão falou, Moisés fugiu para o deserto de Midian, e lá teve 2 filhos, e o nome de um dos filhos de Moisés é Gerson. Tendo passados 40 anos no deserto, Deus se revelou a Moisés no monte Sinai em uma sarça que queimava, mas não se consumia. E Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo no Egito. Agora, Moisés, eu te enviarei a eles para que você liberte o meu povo da escravidão. Aí Estevão falou assim, ó: esse Moisés que há 40 anos foi rejeitado, Deus o levantou como príncipe e como libertador do seu povo. E tendo Moisés, isso tudo é Estevão falando na sua defesa, e tendo Moisés tirado o povo do Egito, ele subiu ao monte, e ao subir ao monte, o povo se rebelou contra Moisés, dizendo que Moisés estava demorando. Eles pegam as joias e fazem um bezerro de ouro, e adoram o bezerro de ouro, e a Bíblia diz que Deus se afastou deles. E Estevão continua a sua defesa. Acompanha comigo aí, por gentileza, capítulo 7 e versículo 8, veja só, capítulo 7 e versículo de número, versículo de número 42, olha, já falei tanto que já passou 42 versículos, diz assim, ó: mas Deus se afastou e os abandonou, para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes ofertas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Ranfã, figuras que vós fizestes para adorar. O que Estevão está dizendo é o seguinte: o povo, ao invés de adorar a Deus, adorou imagens que as suas mãos criaram. Veja como o coração humano é idólatra. A imagem que eles criavam, eles se prostravam e adoravam. E Estevão foi falando tudo isso para eles. Estevão foi se defendendo, e ele continua, versículo de número, veja só, 45, diz assim, ó: o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué. Agora ele já pula de Moisés, veja só, ele começa com Abraão, ele fala de Isaque, ele fala de Jacó, ele fala dos 12 patriarcas, ele fala do povo de Israel na escravidão do Egito. Agora ele já fala de Josué, e ele diz assim, ó, veja só:
o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até o dia de Davi. Agora, ele já fala de Davi. Ele está falando dos homens mais importantes do judaísmo, para provar que Jesus é maior que eles, para provar que Jesus é verdadeiramente o Salvador dos pecadores. Aí ele continua, que achou graça diante de Deus e pediu para que pudesse construir uma casa para o Deus de Jacó. Sabe qual era o sonho de Davi? Levantar um templo e oferecê-lo a Deus. Sabe o que Deus falou? Davi, na tua mão tem muito sangue, você não vai levantar um templo em honra ao meu nome, mas o teu filho levantará. E está escrito, e Salomão lhe edificou casa. Aí ele diz assim, Estevão falando, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Agora ele já fala do profeta Isaías, e ele diz assim, veja só, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão estas coisas? E Estevão continua, até o momento que ele profere estas palavras. Veja só, versículo de número, veja só, 54, diz assim, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Você já viu uma pessoa nervosa ranger os dentes? Sabe, eu acho que ranger os dentes é o ápice da fúria do coração de um ser humano. Eles rangiam os dentes, se espumavam, porque eles não tinham argumento. Estevão estava provando que Jesus é maior que Abraão, maior que Isaac, maior que Jacó, maior que Moisés, maior que Josué, maior que Isaías, maior que Davi, maior que Salomão e maior do que o templo que tinha em Israel. Estevão estava dizendo, Jesus é tudo para que o ser humano se entregue a ele. Jesus é tudo para todos, é o que Paulo dizia. Tudo que o homem precisa é de Jesus Cristo. Você não precisa, para conhecer Deus, fazer uma peregrinação até Israel. Se eu for lá para Israel, eu vou conhecer o Deus de Israel. Estevão escreveu o que o profeta Isaías falou no capítulo 66 do livro de Isaías. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no coração daqueles que creem. Você sabia que desde 1948, se eu não me engano, a China é um país comunista e proclama-se um país ateu? Grande maioria da sua população se diz ateu. Eu não tenho fé suficiente para ser um ateu, porque até para ser ateu tem que ter fé. Só que um chinês falou algo extraordinário. Ele falou assim, o Deus cristão é diferente. Aí perguntaram para ele, por quê? Porque o Deus cristão é o único que habita no coração do cristão. Não que haja outro Deus, não é isso que eu quero dizer. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O que eu quero dizer para você é que o nosso Deus, mesmo sendo tão grande, Ele pode habitar no coração do mais humilde dos seus servos. Mesmo o céu sendo o seu trono e a terra o lugar aonde Deus coloca os seus pés, Ele habita no coração de um pecador arrependido. Ele habita no coração de alguém que crê no seu Filho enviado a esta terra. Era isso que Estevão estava pregando.
Era isso que Estevão estava dizendo. E eles rangiam os dentes. Só que olha o que diz a palavra: e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração. Versículo 55. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os seus olhos no céu. Querido irmão, na hora da dor, na hora da luta, fixe os seus olhos no céu. Foi o que Estevão fez. Diante dos acusadores, Estevão olhava para o céu. O salmista chega a dizer: é de lá que me vem o socorro. Se você hoje está passando, levanta a mão para receber. Se você está passando hoje por tribulação, por guerra, por dificuldade, por luta, olhe para os céus. O salmista falou: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aí veja só: e ele fixava os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Levanta as duas mãos para receber. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Toda vez que você lê na Bíblia, você vai ler que Jesus está assentado à destra de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Só que Estevão, ele era tão íntimo de Deus, que ele não viu Jesus sentado. A Bíblia diz, ele falou: eu vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. No momento em que Estevão estava sendo acusado, estava sendo caluniado, Jesus se colocou de pé em sua defesa. Jesus se colocou de pé para defender a sua causa. Quando um cristão, ele é acusado de forma injusta, quando um cristão, ele passa por uma tribulação, mas ele é fiel ao seu Senhor, eu não tenho dúvida que Jesus se coloca de pé à direita de Deus para defender a nossa causa. E a Bíblia diz, veja só: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Rude, os argumentos de Estevão eram tão fortes que eles tapavam os ouvidos, não queriam ouvir a palavra de Estevão, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas colocaram as suas vestes aos pés de um homem, meu Deus, chamado Saulo de Tarso. Imagina a cena, queridos irmãos: Estevão sendo apedrejado, aí os apedrejadores, eles pegam a sua veste e eles dão para um rapaz, um jovem religioso fanático, chamado Saulo de Tarso, ou para nós como cristão, chamado Paulo. E eles pegam as vestes e eles dizem assim: ó, Paulo, Saulo, cuida das nossas vestes enquanto nós vamos ali apedrejar. E aquele jovem ficou vendo a cena, só que aconteceu algo poderoso. Olha o que diz a palavra, versículo 59: e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Versículo 60: e pondo-se de joelhos, Estevão vencia as guerras dele de joelhos. Mesmo sendo apedrejado, ele estava de joelho orando. Mesmo sangrando, ele estava de joelho orando. Vai ter momentos na nossa vida, irmãos, que vamos estar sangrando, vamos estar feridos, mas quer um conselho? Vença de joelhos dobrados em oração. E olha só o que diz: clamou com grande voz: Senhor, não atribuas a eles este pecado. E essa oração alcançou o coração daquele jovem chamado Saulo. Sabe quem foi Saulo? No capítulo 9 diz que ele tem um encontro com Jesus. E sabe que ele se tornou o maior de todos os pregadores, aquele que consentiu na morte do primeiro mártir,
Ele mesmo, quando estava sendo morto, disse assim: ó, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora estou indo para o prêmio que me aguarda, que me será entregue pelas mãos do próprio Jesus. Queridos irmãos, se eu tiver o privilégio, a primeira pessoa que eu quero desfrutar é da gloriosa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se tem alguém que eu quero olhar dentro dos olhos, apertar as suas mãos de forma calorosa e lhe dar um abraço, é esse homem, Saulo de Tarso, de perseguidor a perseguido. Porque um homem chamado Estevão, enquanto morria, orou ao Senhor dizendo: Senhor, não imputes a eles este pecado. E a sua última oração alcançou o coração daquele que dizia de si mesmo: eu, Paulo, o maior dos pecadores. Querido irmão, não tem oração que volte vazia, se ela for feita por um coração sincero. Não tem. Se o coração é sincero, a oração não volta vazia, não volta. A oração de Estevão foi sincera. Ele estava de coração aberto dizendo: Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. E a oração dele foi ouvida. Querido irmão, quer um conselho? Mesmo sangrando, mesmo apedrejado, mesmo morrendo, continue orando, porque a palavra do Senhor, ela diz, e aqui eu encerro: a oração de um justo pode muito em seus efeitos.